Olá, alunos terceiro colegial A, professor Rony aqui falando. Hoje vamos ir para a nossa terceira quinzena, né? Parte 1, ok? Bom, como sempre, né, eu preciso que vocês estejam em mãos aí com a folha, tá? Ou pelo menos esteja com o arquivo aberto aí. Pessoal, deu uns probleminhas aqui na configuração das figuras. Os desenhos que eu fiz, na hora que eu fui ver lá depois que eu salvei, ficou meio desconfigurado. Então, preciso que vocês agora me acompanhem aí e vá fazendo essas correções conforme foi falando, ok? Então, o assunto de hoje vai ser vetor campo elétrico, ok? O que se entende por campo elétrico? Vamos lá. Dizemos que em um ponto do espaço existe um campo elétrico quando uma carga Q colocada neste ponto sofrer uma ação em decorrência de uma força de origem elétrica. Como assim? Vamos lá. Primeiramente, vamos ver esse negócio de campo elétrico aí. Então, imaginemos lá uma carga fonte, né? Uma carga fonte Q, certo? O que vai acontecer? Ao redor dessa carga aqui, fonte, vai estar ocorrendo um campo elétrico, né? Como assim? Se eu colocar uma carguinha aqui de prova aqui, ó, né? Vamos chamar de carga Q1, né? Essa carga, ela vai sofrer uma reação, certo? Ela vai sofrer. Que vai gerar uma força. Lembra da força lá? F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado. Então, ela vai sofrer uma força, né? Ou de atração ou de repulsão, ok? Vou colocar uma carguinha Q2 aqui, ó, né? Só como exemplo. Aí, ó, agora eu preciso que vocês vão aí na folha, porque eu coloquei o desenho aí e não ficou parecendo a setinha aqui, ó, tá vendo? Do vetor, né? Então eu preciso que vocês vão com o lápis aí mesmo, ó, aqui, tá vendo? Aí provavelmente não vai estar essa setinha, precisa, porque agora é vetor, tá? Precisa de colocar. Então vocês coloquem aí, por favor, tá? Essa flechinha aqui, ó, tá? Coloquem aí a flechinha, né? Então, vai ocorrer essas forças aí, certo? Ok. Nessa região onde está a carga fonte, certo? Deixa eu ver isso aqui, né? Nessa região onde está a carga fonte, certo? A carga fonte, essa carga que, entre aspas, gera essa região, né? E as carguinhas que a gente coloca são chamadas de cargas de prova, certo? Isso vai acontecer. Só que também ocorre uma coisa característica desse campo aqui, dessa região, que é o vetor campo elétrico, né? Então, ó, imaginando o seguinte, uma carga fonte, né? Aqui, certo? E essa carga ela vai ser utilizada positivamente, né? Outra coisa, se eu estou falando de vetor, ó, importante isso aqui. Se eu estou falando de vetor, eu preciso de três coisas. Quais são as três coisas? Módulo, direção e sentido, né? Módulo é o número, a gente vai ver como que acha ele. A direção, né? Você toma pode ser infinitas direções. A partir do momento que você toma uma direção, você precisa de um sentido, tá? Nessa direção. E sempre nos proposto algum referencial, assim, para a gente ter esse sentido aí. A gente já comentou sobre isso nas aulas, mas deixa eu ir fazendo aqui, vocês vão relembrando. Então imagina uma carga lá, uma carga fonte positiva, né? E se eu lançar ali carguinhas de prova, né? Carguinhas de prova, ó.
Vou pôr assim para ficar igual a figura aí, para a gente fazer as correções necessárias aí, ó. Então, cargas de prova, ok? Vamos supor que essas cargas de prova, elas são positivas, ok? Elas são positivas. O que vai acontecer em relação ao vetor campo elétrico? Então vamos lá, vetor campo elétrico. Por conveniência, ele sempre vai ter essa direção aqui, ó, de afastamento. Quando a carga fonte ela é positiva, por conveniência, ele sempre vai ter essa direção aqui de afastamento, ó. Ó, deixa eu ver como que eu coloco aqui. Sempre vai ter essa direção de afastamento, ok? Ó. Sempre de afastamento. Tá? Sempre de afastamento. Quando ela é positiva, tá? Só que acontece uma coisa. Então, ó, a direção, quando a carga é positiva, sempre vai ser de afastamento. Consequentemente, quando ela for negativa, vai ser de aproximação, tá? Vai ser de aproximação. Vai ser de aproximação, certo? Então, positiva de afastamento, negativa de aproximação, certo? Agora, então, ou seja, ó, vamos lá, recapitulando. Se minha carga fonte for positiva, sempre vai ser de afastamento. Se ela for negativa, sempre vai ser de aproximação. Okay? Agora, se eu lanço uma carguinha de prova, né? Uma carguinha de prova, vamos supor que essa carga ela seja, vamos chamar aqui de carga Q1, né? Carga Q2, carga Q3 e carga Q4. Suponhamos que a carguinha Q ela seja eletrizada positivamente, ok? Ou seja, ela seja positiva. Vai acontecer que vai gerar uma força aqui, não vai? Uma força de repulsão, ok? Uma força de repulsão. Certo. E acontece o seguinte, o vetor campo elétrico, nesse caso aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter, esse carinha aqui, ó, ele vai ter a mesma direção, né? E o mesmo sentido, tá? A mesma direção, certo? E o mesmo sentido do vetor E aqui, ó. Esse aqui é o vetor campo elétrico, tá? Mesma direção, mesmo sentido. Aqui vai gerar uma força, né? Ó. Ok? Uma força F1. E o campo elétrico, algo característico dessa região, vai ter a mesma direção e o mesmo sentido de F1. Né? Porque, ó, ela é positiva, é de afastamento, né? Se essa carga ela é maior que zero, ela é positiva, vai ter o quê? Vai ter uma repulsão, não vai? Ó, vai ter uma repulsão. Então, nesse caso aqui, o sentido de E aqui, ó, tá vendo? Ó, o sentido de E aqui, ó, o sentido, né, é o mesmo da força. O mesmo da força. A gente associa, né? A gente faz uma comparação pela força. Né? Então, vamos ver aqui, ó. Ainda a carga sendo positiva. Né? Então, ó, Q1, Q2, Q3, Q4. Né? E o que vai acontecer? Se ela é positiva, ela vai ter
uma atração com essa, não vai? Ou seja, o que vai acontecer aqui? Aqui é a força, né? Vai gerar uma força, sentido contrário. E vai acontecer da força aqui, ela ter também a mesma direção, o mesmo sentido para quando a carga ela é negativa, certo? Então o que você tem que analisar? Ó, você precisa analisar, vou chamar aqui de vetor. Você tem que analisar se a carga é positiva, a carga teste, né? Perdão, a carga fonte, se ela é positiva ou negativa. E você vai fazer o sentido dela analisando a força, né? Analisando a força aqui, o que vai acontecer, ok? Certo. Então, ó, a direção, né? A direção é a mesma da força que atua, né? A direção é a mesma. E o sentido vai depender dos sinais delas, ok? Vai depender dos sinais dela. Certo. E o módulo? O módulo ele é dado por a razão entre a força, né? A força que atua na carga e a carga. Então, o módulo está aqui, tá? A direção é a mesma da força, ok? E o sentido vai depender da carga, tá? Ó, o sentido depende da carga, certo? Mais uma vez, recapitulando. Módulo, essa expressão aqui, ok? A direção é a mesma da força e o sentido depende da carga, tá? Aí vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Ó, pegar um exemplo. Uma carga Q de 6 microcoulombs é colocada em determinado ponto de uma região no espaço, sendo submetida à ação de uma força F, 0,3 Newton, na direção horizontal para a direita, como mostra a figura. Então você tem a figura aí, né? Na figura, o desenho deve estar ruim aí, vocês colocam para mim aquela não sei porque tirou a flecha, tá? Coloca a flechinha para simbolizar, né? A força, ó, e a carga aqui está de 6 microcoulomb, tá? Determina o vetor e campo elétrico nesse ponto. Então vamos lá. A direção ele já colocou, né, que é horizontal, sentido para a direita, tá? Direção horizontal, ó, sentido para a direita, ok? Então vamos descobrir o módulo. Então o módulo você vai fazer esse E aqui quer dizer que é o vetor campo elétrico, tá? E vai ser sempre a força dividido pela a carga, tá? A força ele deu que é 0,3 newtons, a carga 6 microcoulombs. Menos 6, né? Microcoulomb, menos 6 certo. Agora eu vou fazer a conta. Então, eu vou converter isso aqui em notação, não notação científica, mas em base 10, para ficar fácil de fazer a conta. Ficar 3 vezes. Foi para a direita, acrescenta um negativo aqui, né? Ó, fica mais fácil de fazer a conta, tá vendo? Então, 3 dividido por 6. Mesma coisa aqui, 1 dividido por 2 vai dar 0,5, né? Vou colocar aqui, ó.
Então, 0,5 vezes 10 vezes 10 elevado. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, esse aqui vai ficar menos 1 menos 6, né? Então, vai ficar menos 1 mais 6. Então, vai ficar 5 positivo. Okay? Aí, para deixar em notação científica, fica mandando uma casa para a direita. Então, acrescenta um negativo aqui em cima, né? E a unidade de medida? Força por carga, Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Ok? Certo. Se quiser deixar só o 5 também pode, tá? Então, ó, com base nisso tudo que eu falei aí, tentem fazer os exercícios 1 e 2 aí, a gente já vai corrigir, tá? Não se esqueça, ó, o vetor campo elétrico, o módulo é essa expressão aqui, tá? A direção é a mesma da força, tá? E o sentido vai depender da carga, ok? Lembrando que a carga... a carga... A carga fonte, para quando ela é positiva, de afastamento, e para quando ela é negativa, de proximidade, ok? Então, com essas informações, pode fazer o exercício 1 e 2 e a gente já vai corrigir. Vamos lá então para a correção, né? Pausar aí já. Vamos corrigir? Então, ó, exercício 1. Uma pessoa verificou que no ponto P da figura abaixo existe um campo elétrico E, horizontal para a direita, criado pelo corpo eletrizado mostrado na figura. Então, tem um corpo eletrizado aí, né? Positivamente, né? E a carguinha de prova aqui lançada, né? Carga P, né? Tá lá. Desejando medir a intensidade do campo em P, a intensidade, ou seja, o módulo, o valor, né? A pessoa colocou neste ponto uma carga Q, carga aqui é 2,0 vezes 10 elevado a menos 7 Coulomb, né? E verificou que sobre ela atuava uma força F de 5 vezes 10 elevado a menos 2 Newton. Qual é então a intensidade do campo em P? Então, eu quero saber a intensidade módulo do valor do número, ok? Então, essa aqui é a letra A, tá? Onde que eu vou colocar aqui, ó, letra A. Então vai ser E é igual a F sobre Q, né? Vou colocar aqui na frente, tá? Para economizar espaço. O F é 5. Não vou colocar o 0 não, tá? Para economizar espaço também. Tanto faz, tá? E a carga é 2. Então 5 dividido por 2, 2,5, né? Ó, já está até em notação científica, o valor que der aqui eu já vou deixar. Então conserva a base, subtrai menos 2, menos 7. Então menos 2 mais 7 vai ficar, né? Ficar 5 positivo, ok? O que é? Newton por Coulomb. Newton por Coulomb, essa é a resposta da letra A, ok? Letra B. Retirando-se a carga Q, tá?
colocando-se em P, no ponto P, uma carga positiva. Q1, agora, ó, letra B. Então, vai tirar essa e vai colocar uma positiva, né? Uma positiva, deixa eu ver, problema é espaço. Eu vou apagar essa, tá? Essa letra A, ok? Vamos para a letra B agora. Letra B. Ó. Letra B. Então, vou colocar agora uma carga Q1 positiva, tá? 3 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb, tá? Coloquei essa carga lá. Qual será o módulo da força que atua nessa carga e qual o sentido do movimento que ela tenderá a adquirir? Então, agora o que ele quer saber? Bom, tinha dado aquela hora lá, o E, que é o fator do campo elétrico, tinha dado 2,5, né? Vezes 10 elevado a quinta Newton por coulomb, né? Tinha dado isso. Aí ele tirou a carga e colocou essa. Ele quer saber qual foi a força agora. Então ele quer saber o F. E quer saber a direção e o sentido. Bom, a direção, se for positiva, marque 0. Se ela for positiva, vai ser de repulsão, né? Ou seja, a direção permanece horizontal, né? E o sentido para a direita, né? O sentido para a direita. Aí já estava, né? Percebe-se que a que estava anterior também era positiva, né? Ok. Então, vamos achar agora a força, né? Então, a direção, né? Horizontal, né? Ele perguntou. Só perguntou o sentido, né? A direção não perguntou. Mas é horizontal, mas o sentido, ó. Sentido. Não, vamos achar o módulo primeiro? Vamos achar o módulo, não, achar a força primeiro? Vamos achar a força, né? Então, ó, E é igual a F sobre Q, né? Ó, o E é 2,5 vezes 10 a quinta, né? Igual o F eu quero achar. E o Q agora é 3 vezes 10 elevado a menos 7. Né? O que está dividindo vai passar multiplicando, né? Então fica F é igual a 2,5 vezes 10 a quinta vezes 3 certo? Agora a continha de vezes. 2,5 vezes 3, 7,5, né? 7,5 vezes 10. Ó, agora é multiplicação de potência vezes a base. Multiplicação é conserva a base e soma os expoentes. 5 mais menos 7 menos 2 Newton, né? E agora é força. E o sentido para a direita. Sentido, escrevam aí, ó. Ixi, eu não tenho onde colocar, vou escrever. Ixi. Escreve sentido para direita, ok? Certo. Agora vamos para a letra C. Responda a questão anterior, supondo que colocássemos em P uma carga negativa, cujo módulo é Q2, ou seja, ele vai pôr o mesmo valor, tá? Na letra C, ele vai colocar o mesmo valor do módulo, ok? Só que ele só vai mudar, que agora vai ser a carga negativa, né? Então, ou seja, vai ser tudo isso aqui igualzinho, né? Ele só mudou que é negativo. Então, na letra C, vou deixar assim, na letra C, A letra C é tudo isso aqui, tá? Só que agora, o sentido é para onde? Se ela é negativa, vai ter aqui uma atração, ela vai para lá. Então, o sentido vai mudar. É para a esquerda agora. Ok?
certo? E o segundo, ó, isso 2. Exercício 2 é de faculdade também, né? A figura abaixo representa uma carga Q e um ponto P do seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova Q, Qzinho, né? Então, tá lá, né? A carguinha aqui de prova. Analise as afirmativas abaixo, observando se elas representam corretamente o sentido do vetor campo elétrico em P e da força que atua sobre Q. Então, aí que eu vou precisar, ó. Agora eu preciso de vocês aí, porque ficou desconfigurado aí o arquivo, tá? Então, preciso que vocês me ajudem aí, porque provavelmente aí vai estar sem a seta. Sem a seta não tem como resolver o exercício. Então, eu vou colocar aqui, vocês façam a correção aí pra mim, tá? Então, no primeiro tá assim, ó. Exercício, no primeiro, ó. No primeiro, você tem a carga aqui, né? E aqui, ó, é pra cá, tá? Certo? Ponto P, ok? Aqui é a carga de prova, aqui é a força F, tá? E aqui, o vetor campo elétrico, ok? No segundo, ó. No segundo tá aqui, ponto P, né? Carga de prova. Aqui, um vetor E aqui, ó. Tá? E F, ok? Olha, tá vendo a seta? Sem a seta não tem como resolver isso. Depois, terceiro, ó. Ele tá pra cá, né? E o ponto P. E a força tá pra lá. E o quarto ponto P, força F e vetor campo elétrico, ok? Aí, ó, você quiser, se você não fez pela hora, faça agora, tá? Pausa aí. Você vai ver, ó, a letra A, todas as afirmativas estão corretas. Letra B, apenas a 1, a 2 e a terceira. Letra C, segunda, terceira e quarta. Letra D, terceira e quarta. Letra E, segunda e terceira. Qual que está correto aqui? Então vamos analisar. Primeira análise. A primeira, ó. Então, a força contrária do campo F e está lá. Se Q, né, embaixo da figura, ó. Se Q maior que zero e Q menor que zero. Se Q, Q é tudo Q, né? Se Qzão maior que zero e Qzinho menor que zero. Ou seja, se a carga fonte lá, né? Ela, imagina, ó, a primeira questão. Imaginemos aqui. Esse aqui positivo, né? E a carga de prova aqui negativo, menor que zero. O que vai acontecer? Lembra que a gente comentou? Esse daqui, ó, para quando ele é positivo, é sempre assim, ó, de afastamento, para quando é positivo. A gente comentou? Então o vetor campo elétrico vai para lá, né? Vai para lá. E a força vem para cá, ok? Então, ou seja, são de sentidos opostos, né? Na mesma direção, tá? Tem que ter mesma direção e sentidos opostos. Ó, mesma direção, sentidos opostos, então tá ok. Tá certo. Segundo, se a carga Q agora ela é positiva e aqui também é positivo. Se os dois for positivos, o que vai acontecer? Vai acontecer uma repulsão aqui, né? Não vai? Então, mesma direção, mesmo sentido, tá certo. Tá certo, mesma direção, mesmo sentido. Terceiro, se Q agora for negativa, né? E Qzinho também for negativa, né? O que vai acontecer? Vai acontecer repulsão, né? Só que aqui, ó, o que vai acontecer com a carga do vetor campo elétrico? Lembra que quando ele é negativo, é de a proximidade, né? Aproximação. Então, o E vem para cá
e o F vai para lá. Então, mesma direção, sentidos opostos. Mesma direção, sentidos opostos, está certo também. E na última, quando é negativo e aqui é positivo. Aquizinho é positivo, né? Então aí vai ter agora aqui, ó, uma tração, né? Então, mesma direção, mesmo sentido. Mesma direção, mesmo sentido, está certo também. Então, a afirmativa correta aí é a letra A, ok? Então, a resposta aí correta é a letra A. Certo? Ok? Tudo bem? Vocês me desculpem as falhas, os erros técnicos aí, mas estamos indo, né? Vamos pelejando. Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus.